tivemos uma reunião com o diretor executivo da CNEF, da Confederação Patronal, e à qual nós fizemos saber que não é possível continuarmos em processos ditos negociais nas quais a CNEF tem posições absolutamente irredutíveis, ou seja, uma negociação é sempre um processo de aproximações. Uma negociação obriga sempre a que as partes vão procurando chegar a um acordo. E aquilo que temos é que da parte da Confederação Patronal, relativamente aos docentes dos colégios, há uma estagnação em torno de uma posição que leva a, por exemplo, propostas do género, um professor, quando se fizer um novo contrato coletivo de trabalho e havendo uma nova regra de carreiras e de integração, os professores, tenham eles o tempo de serviço que tenham, vão todos como se tivessem começado a trabalhar naquele dia e, portanto, essa é, digamos, uma cláusula absolutamente inaceitável. Para além do mais, também tentámos, uma vez mais, fazer ver à entidade patronal que a perda de professores para o ensino público tem sido muito grande, não só porque os professores preferem o público ao privado, mas porque cada vez mais, em termos salariais, em termos de carreira, em termos de condições e horários de trabalho, a situação é diferente, distante e muito discriminada do privado para o público, e nós sabemos que no público não é nenhuma maravilha, mas cada vez se acentua mais o fosso entre profissionais. Em que sentido, na remuneração? Discriminante também? do ponto de vista da remuneração, do ponto de vista da carreira, do ponto de vista do salário, do ponto de vista do horário de trabalho, do ponto de vista da distribuição das tarefas dentro do próprio estabelecimento, ou seja, isto está a fazer com que os estabelecimentos privados, ano após ano, vão perdendo, e no momento em que já há falta de professores, de uma forma geral, vão perdendo os seus docentes, que são importantes também para garantir a qualidade do ensino no ensino privado, leva a que alguns colégios e até escolas profissionais acabem por arranjar regras próprias. Aliás, nós temos alguns acordos de empresa com alguns estabelecimentos privados, precisamente porque a própria entidade patronal desse estabelecimento reconhece que aquela é uma situação abaixo do que deverá ser e procura atrair os seus professores, mas depois é espantoso como a entidade patronal acha que o importante não é ter quem seja bem formado, quem seja qualificado, quem seja profissionalizado, mas basta ter algumas pessoas que possam dar aulas e ao fim de um ano logo se vê se elas servem ou não para continuar. Isto de facto seria criar uma situação que não tem paralelo no nosso sistema educativo, nem só num passado muito lá para trás. E portanto aquilo que nós queremos é que no dia 22, portanto no próximo dia 22 de setembro, é que vai haver uma nova reunião no Ministério do Trabalho, no âmbito da chamada conciliação entre a FENPROF e a Confederação Patronal, que a Confederação Patronal tenha uma atitude própria e que dignifique o processo de negociação. Porque se lá for com a sua posição fechada, e a própria CNEF reconhece e reconheceu hoje que a FENPROF tem tido uma posição flexível, aberta e de aproximação, bom, mas se reconhece isso, mas por outro lado não adota igual posição, aquilo que nós estamos aqui é num processo negocial que vai acabar, com certeza sem qualquer acordo, com grande prejuízo para aqueles que trabalham nas escolas dos professores e que não vão ter condições para o fazer. A CNEF deu algumas garantias hoje na reunião que tiveram? Não, pelo contrário, a CNEF entrincheirou-se muito em torno das suas posições e, nomeadamente, em relação às escolas profissionais, porque para além da diferença que existe relativamente ao ensino público, nós, mesmo dentro do setor privado, temos situações muito distintas dos chamados colégios privados, digamos, normais, como qualquer outra escola, as escolas profissionais, onde, do ponto de vista salarial, os professores são discriminados relativamente aos seus colegas dos estabelecimentos privados, e depois ainda as escolas de ensino artístico especializado, que são a grande maioria no nosso país, porque conservatórios são pouquíssimos, em que os horários de trabalho são horários violentíssimos que não respeitam lei nenhuma que esteja em vigor, nem tampouco as leis gerais do trabalho relativamente aos horários dos trabalhadores. E, portanto, esta, por um lado, até uniformização ou esta convergência salarial e de condições de trabalho dentro do setor privado, dentro de colégios, ensino profissional e ensino artístico, é necessário. E depois é necessário também uma aproximação àquela que é a situação no público. Não estamos a defender que seja deste ano para o próximo ano, compreendemos que tem que haver uma progressividade, um faseamento de nos chegarmos a condições semelhantes. Agora, andarmos a reunir, andarmos em negociações, que depois, passado, porque andamos há anos, não é? Passado esse tempo, significam zero, quer dizer, isso é uma pura perda de tempo e não pode ser, e portanto nós a partir daqui iremos ver o que se passa no dia 22, admitindo, contudo, que se o que se passar for o que se passou até aqui e que indiciou hoje esta reunião, que é
a CNEF manter uma situação fechada, pois nós iremos com certeza com os professores ver como fazer a partir daqui, porque manifestações ou greves não pode haver só no setor público, também pode haver no privado, portanto vamos ter que equacionar isso com os colegas.